Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu começar com a Camila, que está aqui na frente, né? Camila, gostaria que você apresentasse duas pessoas aqui. Vem cá, pode chamar aqui. As pessoas, eu creio que foram 3 meses, pelo menos, de células. Então, tem alguma bênção que você queira compartilhar do seu grupo? Shalom, igreja. Tem várias, o pastor. Amém. Então, pessoal, né, finalizamos mais uma edição, né, das nossas células. E quem já está com saudade? Essas reuniões são uma bênção, né? Se tem alguma pessoa aqui que não participou, né, das reuniões de célula, eu convido você a participar no próximo ano, quando voltar, porque é poderoso. É bênção do Senhor a gente podermos estar reunidos, né, como irmãos, como igreja, e poder compartilhar, né, da palavra do domingo, podermos orar, fazer orações, presenciar, né, testemunhar milagres do Senhor, né, em cada reunião, sobre orações, sobre situações que acontecem. A gente vê a mão do Senhor em cada grupo, atuando poderosamente. Então, você que está aqui, que ainda não participou de nenhuma reunião esse ano, no próximo você está convocado a participar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, o meu grupo, né, foi uma bênção esse ano, né? A gente pôde aprender juntos, a gente podemos crescer juntos, testemunhar. Né, teve os nossos auxiliares também, porque no caso do meu grupo, é eu e meu esposo. Só que hoje ele não vai poder estar aqui também porque ele está viajando. Então, tivemos os nossos auxiliares, né, que foi uma bênção. Reginaldo e Vera, que infelizmente também não pôde estar aqui. Tive também os auxiliares Dani e Walter, também. Gostaria de chamar eles aqui também à frente, Dani e Walter. Bem como também, né, 2 pessoas que vai falar um pouquinho, né, sobre esses encontros durante esse ano, que é Johnny e Andresa. Por favor, podem vir logo para cá. E então, assim, foram reuniões poderosas que a gente pôde ver realmente, né, a presença do Senhor, milagres do Senhor, a comunhão, também uma forma poderosa da gente alcançar vidas. Pessoas que normalmente, quando a gente faz um convite, vamos no culto, às vezes apresenta alguma resistência de vir a um culto de domingo. Mas, às vezes, você convidando um amigo, um parente que não faz parte, né, não frequenta a igreja assiduamente, mas você chega e pergunta assim, olha, tem uma reunião ali de oração, vou convidar você. A pessoa é mais fácil vir para uma reunião de célula. E, consequentemente, depois, essa pessoa vai começar a ter vontade, desejo de vir a um culto. Então, assim, é um campo missionário, uma célula. Então, a gente tem um momento de comunhão que é poderoso, né, com a igreja. É onde a gente pode estreitar mais os laços com os irmãos. A gente pode conhecer mais os irmãos mais de perto, caminhar mais de perto com eles. E também é uma forma da gente evangelizar. Convidar pessoas, né? A gente sabe que o coração de Deus anseia pessoas, vidas, e a gente está aqui também para ajudar nesse papel, nessa missão aqui na Terra. Então, a célula é uma forma também da gente testemunhar e falar de Jesus para outras pessoas. Então, já falei demais, agora eu vou passar aqui para os meus auxiliares. Faça favor, Walter e Dani. Vai falar também. Já está com o microfone, deixa eu ver. Ele vai falar um pouquinho, né, do que foi as reuniões de célula. Venha, Dani, para cá, por favor. Fique à vontade, viu, meus irmãos? Passar para a esposa primeiro. Né? Agora. Olha, eles são um pouquinho assim tímidos, mas na hora não é não, viu? Essa é a dificuldade de muitos numa célula, né? É falar. Mas a gente vence as batalhas. E a célula é um aprendizado para a gente, né? Tanto como faz a gente fluir mais, se estender mais, né, na palavra do Senhor, tanto aprendendo quanto a timidez, né, vai embora. E é um alimento muito importante na nossa vida, né? Igual eu falei na célula, que aqui no culto a gente é lapidado e lá na célula a gente é polido.
Então, é um lugar de bênçãos onde pessoas são curadas, onde pessoas dão testemunhos maravilhosos, pessoas que curadas de colunas, curadas de ansiedade, de qualquer outra coisa. Então, a célula na nossa vida é muito importante, assim como os cultos também aqui na igreja, né? Um alimenta o outro, complementa o outro, né? E agradecer também a nossa líder de célula, uma ótima líder, e Deus tem abençoado muito sua vida, que Ele derrame em você bênçãos e saúde cada vez mais, porque você é muito importante na vida de cada um aqui, tanto nas células quanto na igreja, né? E nós, como casal, eu e minha esposa, com certeza queremos te ver lá no céu. Amém? Em nome de Jesus. No culto do casal, você falou muito. Então, falar de célula, como Camila falou, realmente é uma bênção nas nossas vidas. Que a gente já fica contando as horas. Quando chega na quarta-feira, já conta as horas para chegar à noite. Mas tem dias que a gente está um pouco cansado, se algum dia alguém num dia de célula, ficar um pouco, estou cansado, ficar um pouco para baixo, é nesse dia que realmente você tem que ir. É nesse dia que você não pode pensar duas vezes. No início do ano, Benjamin nasceu, início de março, e eu precisei mudar algumas coisas, a rotina ficou um pouco apertando de um lado, apertando do outro, para ver se conseguia, e não consegui no início. Aí passou março, abril, maio, junho, já dava para eu voltar. Só que aí eu não voltei. Eu ia a um encontro, aí demorava um tempo sem ir outro encontro. Aí Camila teve uma célula aqui perto, aí Camila mandou um áudio para mim. Mandou convocando, né? Meu irmão Johnny, como todo mundo, quem já participou de célula com ela sabe como é os áudios dela, né? Meu irmão Johnny, hoje tem toda aquela alegria. Aí de início eu acho que eu não vou não. Estou cansado. Aí depois me incomodou. Eu digo, não, acho que já está na hora de eu voltar. Para não acontecer a história não sei se alguém sabe que é a história do sapo que fica na água. Água em temperatura ambiente, o sapo fica lá. Só que se for uma água que esteja em um forno e for aumentando a temperatura, o sapo não vai perceber. Ele vai ficar ali e não vai perceber. Aí vai aumentando a temperatura, aumentando, vai chegar uma hora que já queimou a pele dele e ele não vai perceber. Quando ele quiser reagir, já se queimou. Às vezes, na vida da gente é assim. Não é um culto, não vou não, hoje eu estou cansado. É uma célula, não, na outra semana eu vou. Aí uma oração no sábado, vou perder 2, 3. Aí é como diz, a água vai esquentando. Aí pode ir queimando a gente, chegar uma hora da gente ficar sem forças para retornar. E célula também é assim. Teve dias de eu ir cansado. Aí quando chegava lá, voltava revigorado. E eu vi que fazia toda a diferença. Os testemunhos, as orações. Que a gente tem um grupo de louvor lá também, que a gente toca, a gente leva instrumento, a gente faz. Então é realmente bacana. É muito célula, realmente. Se alguém tem dúvida que célula é bênção, pode começar a ir. Porque você não está indo o suficiente para perceber. E não espere ter vontade, não espere ficar acomodado. É uma decisão que a gente tem que decidir. Depois que a gente decide, que a gente prova, a gente vê que é realmente bom. Dessa história do sapo, e tem outras. Tem umas que eu não vou contar para não estender muito. Tá em um texto meu que eu fiz. Um texto que eu fiz, realmente falando do corpo de Cristo, eu associei ao corpo humano. E no corpo humano tem célula, no corpo de Cristo também tem célula. Aí eu explico, eu falo sobre a célula do corpo humano e faço analogia com a célula célula do corpo de Cristo. Aí foi um texto realmente que minha esposa me deu o título. E em jejum eu escrevi. É um jejum estava de 48 horas só água. E já para entregar o jejum aí, Deus me deu esse texto, eu fiz. Depois, se alguém tiver interesse, quiser ver, é interessante. Aí fala um pouco sobre célula também. Que a célula, que alguns podem ter o conceito errado de que quando a célula cresce, divide. Aí não, se multiplica. Porque até no nosso organismo mesmo. Quando a célula vai se dividir, vai realizar a mitose, multiplica o material genético. Nas células aqui também, multiplica a quantidade de pessoas e a célula se transforma em 2. Para não ser uma aula de biologia aqui, vou encerrar por aqui. Graça e paz,
Bom, que falar da célula. Boa noite, gente. Bom, é uma alegria estar aqui, né, para falar da célula, porque a célula é uma bênção. A célula foi uma bênção e é uma bênção na minha vida. Eu fui por curiosidade, né, eu digo, eu vou conhecer. E eu me apaixonei e amei, porque como eu falei na célula, a célula se torna uma família. Se torna uma união, sabe? Você poder sentar em roda, compartilhar o pão, que é a palavra que a gente recebe, né? E poder também testemunhar e falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E os irmãos também trazer o que eles pensam, o que eles acham. É muito bom, gente. Minha líder é uma bênção, porque ela liga, ela é muito atenciosa. Não tem um dia de célula que ela não ligue para perguntar se a gente vai. Ela é maravilhosa. Que Deus continue te usando, minha irmã. E que Deus continue usando cada um dos irmãos para que permaneçam firmes na célula. Porque assim, você faz falta. Você faz falta. Às vezes você acha assim, eu não falo quase nada, eu não sou líder, eu não faço nada. Mas o fato de você estar ali incentiva outro irmão aí. E o fato de você dar um pequeno testemunho, traz cura para outro irmão. Às vezes você só fala uma palavra, mas era o que aquele irmão naquela célula precisava ouvir. Então, eu incentivo a cada um de vocês, se vocês puderem, vão, é maravilhoso. Eu amo a célula, viu? Deus abençoe, eu amo para a célula. Amém. Obrigada, meus irmãos. Então, a célula é isso. Então, a gente cresce junto. Eu mesmo cresci bastante durante esse ano. Todo ano é um novo crescimento, um novo aprendizado. E eu amo estar reunido com a igreja do Senhor, porque célula é isso, é a igreja do Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Simone e Edson, podem vir aqui à frente também, por favor? E as pessoas que foram já testemunhar, já separaram, né? Venham também para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, senão não vai dar tempo de todo mundo falar. Se vocês já escolheram as duas pessoas, pode chamar elas vir para frente também aqui, por favor. As pessoas que já foram convidadas, né, pelo casal. Shalom, igreja, boa noite. Eu também quero honrar nossos auxiliares, Anderson e Cláudia. Cheguem aqui. Vamos ser breves, pastor. Acredite em nós. Shalom, igreja. Bem, aqui a gente está transbordando de alegria. Sem ela estarmos aqui é motivo de bênção. E vamos passar para os nossos assessores falar. Auxiliares, já estou trocando até as palavras. Graça e paz, igreja. Um momento de grande alegria falar sobre a célula, porque foi muito engrandecedor. A célula era pequena, era uma célula de 2, 3 casais, de muitas vezes, apenas só 2 casais, e chegamos a ter uma célula na casa dos irmãos Dani e Alex, onde tiveram mais de 50 pessoas, contando os componentes da célula e também os visitantes. Foi um momento de levar a palavra para outras pessoas e está sendo muito bom esses momentos de célula. Glória a Deus. Na célula, né, teve muitos milagres e um deles é Anderson falar. Mas eu quero testemunhar para vocês. Vocês podem estar se perguntando o que é essa caixa na mão de Cláudia. Essa caixa, ela representa a Arca da Aliança. E Deus colocou no coração dos nossos líderes e pastores, né, a direção de levar essa caixa para que toda a célula a gente pudesse estar depositando o nosso pedido de oração. Queridos, foram grandes milagres que aconteceram, porque assim como a Arca da Aliança trouxe paz e prosperidade para a casa de Obed-Edom, assim foi na nossa casa também. Teve até gato, não foi, Dani? Compartilhando aqui o exemplo de Dani e Felipe, o testemunho deles. Até o gato na casa deles oraram. Glória a Deus. Mas essa Arca da Aliança trouxe muitas bênçãos. E citando aqui Dani e Felipe como exemplo, testemunho vivo. Eles compartilharam que depois que essa Arca da Aliança foi para a casa deles, eles começaram a orar juntos como casal.
o relacionamento deles, o casamento, a intimidade com Cristo foi transformada. Porque existe a bênção. E quando eles se disponibilizaram a levar a Arca da Aliança, essa caixa representa a Arca da Aliança, para a casa deles, queridos, o casamento deles foi tocado. E esse casal que não oravam juntos há muitos anos, começaram a orar em uma intensidade, começaram a clamar e as portas do céu foram abertas. Amém? Bem, pessoal, como célula de casais simboliza algo de importante, muito importante, e a gente teve uma trajetória de oração pela família, para fortalecimento dos lares, para restabelecimento de casamentos, para orientação de filhos, adolescentes, não com a palmatória da verdade, mas com aprendizado, troca de informações e pedindo bênção de Deus em cada passo que demos. Foi assim muito agregador durante toda a caminhada. Presenciamos várias bênçãos, vários milagres de restabelecimento de união e crescimento em geral, onde todos que participavam, que não falavam, passaram a participar, interagir, e a gente sentiu como foi importante caminhar em fé, em união, em oração, principalmente com o exercício da palavra proferida no domingo, durante nossas células. Foi uma bênção, só temos que agradecer a Deus por toda a caminhada. Temos nossa irmã Dani, que se batizou aqui, fruto da nossa célula. Foi uma caminhada, gostaríamos de ouvir um pouquinho. Boa noite. Então, participar dessa célula foi uma experiência muito boa. Foi maravilhoso, né? A gente estava passando, eu vou dar um exemplo. A gente estava passando por uma semana assim, de tempestade, sabe, em casa. E acontecendo assim muitas coisas. Vou citar um exemplo. A gente já estava com a televisão queimada, aí queimou a geladeira, aí queimou o ferro, o liquidificador. Eu disse, meu Deus. Aí eu estava trabalhando, aí ele disse, olha, a máquina de lavar já não presta mais, não pifou. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu cheguei em casa, eu disse, obrigado, Senhor. Aí ele disse, e você está agradecendo pelo quê mesmo? Aí eu disse, porque já foi tudo. Eu disse, irmã, vamos agradecer, que as bênçãos vão vir. Aí a gente foi para a célula a primeira semana, graças a Deus ele nos convidaram e a gente foi participar. Então, na segunda semana, a gente levou a caixinha para casa. Então, olha, foi oração em família. Ele não falava muito não, né? Ele ficava muito... Mas eu lá orando e minha filha junto também. Então, assim, foi uma semana de oração. E, por incrível que pareça, nessa semana a gente conseguiu restaurar 90% do que tinha sido quebrado em nossa casa. Viu? Glória a Deus. Enfim, vamos cumprir a nossa palavra de não se estender. Acredito que, além dos irmãos que participam da célula, existem aqui também casais. E eu quero deixar essa mensagem para que a célula de casais ela tem esse propósito de trabalhar com questões relacionadas à família, com questões relacionadas a casamento, com questões relacionadas a filho. Então, de repente, se tem algum casal, ou um marido, uma esposa, que diz assim, seria importante para o nosso crescimento enquanto casal, começar a pensar com carinho. A nossa ideia não é trazer, até porque, em nome de Jesus, essa célula já multiplicou para a honra e glória do Senhor. Não é sobre Simone e Edson, não é sobre Anderson e Cláudia, mas é sobre aquilo que nós carregamos e buscamos fazer na célula de casais, que é aplicar a palavra a casamento. E, no fundo, é isso que acaba trazendo a edificação. É uma comunhão entre casais onde um aprende com o outro. Então, como Edson disse, como já agradecemos aqui
grandemente ao Senhor, há uma gratidão imensa no nosso coração, não temos nem como mensurar, né? Como temos dito. Só dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, continua a nos usar, e é sobre isso. Eu finalizo chamando aqui Camila Barbosa, que é a nossa líder. Gostaria de honrar ela diante de toda a igreja, né? A pessoa que está ali todas as quartas-feiras, nos estimulando, nos incentivando toda semana. E, né, ninguém caminha sem pessoas, e um líder faz toda a diferença em nossas vidas. Nós queremos honrar aqui não só a você, mas a sua casa, a sua família, porque esse é um pedacinho do que nós vivemos na nossa célula, estamos trazendo para derramar. É como a Arca da Aliança tem sido bênção na casa das pessoas. Essa caixinha simboliza ela, e nós profetizamos que haja restauração no seu lar, que haja crescimento, união e comunhão. E que os pedidos depositados, como tem vários ali naquela caixinha, os céus estão se abrindo para receber as orações, os pedidos, as súplicas que estão sendo feitas. E espero que na sua casa não seja diferente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gutenberg e a Leana, vem para cá ligeirinho. E já vem um casal. Procurem ser o mais breve possível, porque eu quero dar oportunidade para todo mundo falar, tá certo? Todo mundo tem oportunidade aqui para poder falar. Olha que bênção. Vamos lá. Olha quem vem subindo aí. Eita glória, shalom igreja, boa noite a todos. Bem, para a gente foi um desafio, esse ano foi o primeiro ano, eu e a Lei como líderes de célula, não foi fácil, né? Foi um desafio muito grande. Agradeço ao pastor, aos pastores dessa casa, na verdade, por confiar essa tarefa de liderar pessoas. Então, quero chamar também nossos auxiliares, né? Isa e Amanda, que estiveram conosco nessa caminhada. Desde já agradecer o empenho de vocês. A gente sabe que foi um ano muito difícil para todo mundo, mas graças a Deus nós estivemos aqui, e vamos passar rapidinho aqui. Eles dois aqui, um casal, porque quando a gente casa, né, se torna um, né? Assim, então aqui só está contando como duas pessoas, beleza? A palavra para nosso irmão Ismael. Boa noite, me chamo Ismael. Eu não sabia que a célula ia ser tão importante em minha vida. No início, quando foi a organização dos grupos, aí chamou, aí a minha esposa disse, Ismael, vamos participar ali. Nós nem conhecia Berg, nem a Lei. Eu digo, para onde eu vou? Aí ela disse, não, vamos, vai ser perto de casa, tá certo. Nós, 19 anos, morando junto, sem se casar, e nesse ano não pretendia casar, para mim, tipo assim, não leva mal, porque eu dizia, não tenho tempo, Flávia, temos que trabalhar. Aí, de repente, nós fomos para uma célula, lá na Santa Terezinha. Aí, na reunião lá, aí falaram como assim? Assim, Larissa ligava para mim, Flávia, vamos, venha, porque Berg está esperando vocês, aguardando vocês, só quero começar quando vocês chegarem. Eu lembro bem, né? Eu estou chegando, e tudo estava atrapalhando, né? Eu disse, Senhor, não sei, mas nós vamos. Senão pode começar, a gente chega já. E nesse dia, né, Berg já estava começando. E a gente sentamos, tudo bem. E aí eu lembro que Berg falou assim, quem aqui na célula não é casado? Aí eu levantei a mão, né? Eu disse, meu Deus, só eu. Tudo bem. Quem não é batizado? Também. Aí as irmãs já ali rapidamente, Larissa, Leana, o grupo todo já começaram a pedir oração. E a partir desse dia, né, que essa intercessão do grupo, né, através deles, aconteceu esse casamento para a honra e glória do Senhor. E sem falar que era 19 anos, não pretendíamos casar, aliás. Aí os irmãos oraram,
Em 3 meses, casamos. Eu estava pretendendo dar os nomes em setembro. Aí eu disse, tenha calma, mulher. Em setembro nós damos um nome. Findou o quê? No final de agosto, nós casamos. Que já nem era do meu tempo, nem do dela. Já era o de Deus e estava marcado. E só tenho a agradecer a todos os irmãos que faz parte da célula. Shalom, igreja. O que eu posso dizer da célula, né? Esse ano foi um ano bem difícil para mim. Eu acho que muitos aqui perceberam, né? Sentiram a minha falta. E, na verdade, assim, eu estava realmente muito distante, porque eu não acreditava que as pessoas sentiam a minha falta, que as pessoas percebiam a minha ausência e tudo mais, né? E eu tentava melhorar isso, pedia a Deus, orava e, não sei, de alguma forma, algo me prendia, me impedia de estar aqui, de viver o que eu gostava de viver aqui, a minha presença e tudo mais, aos cultos, à célula. Eu ia esporadicamente, uma vez ou outra, e a irmã, a Leana, sempre me convidava, mandava o convite. A irmã Keke também nunca... Eu comecei até a sentir vergonha da irmã Keke, porque ela, todo culto, todo dia de célula, ela mandava. E eu até às vezes planejava vir assim, e quando chegava na hora, eu separava a roupa, colocava em cima da cama, e quando eu olhava para a roupa, eu dizia não. Não tinha estímulo, né? Ânimo. E aí eu não vou. E acabou que eu fui mergulhando assim num vazio, numa solidão, onde cada vez eu me sentia mais distante. E nas vezes em que eu vim, eu olhava aqui para esse lugar, eu amo tanto esse lugar, e eu olhava e eu não me achava. Eu olhava para um lado, para o outro, olhava para as pessoas e eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que aqui é mesmo o meu lugar? Continua sendo o meu lugar? Aí eu pensava em casa, eu orava, pedia a Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor, me mostra um caminho, o que é que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. E ainda assim, com essa dificuldade, né? Aí eu vinha, demorava, às vezes passava 1 mês, 2, para eu vir ao culto, né? De domingo, porque eu era muito assídua, né? Eu vinha na quinta, eu vinha aos cultos de domingo. Eu nunca fui muito de vir o sábado, né? A oração, porque ele é cedinho e como eu faço uso de medicação para dormir, eu tenho uma certa dificuldade de acordar cedo. Então, mas nas outras coisas, sempre eu estava participando de tudo. E eu fiquei com essa dificuldade enorme, onde cada vez só piorava. E sempre eu recebia o convite da célula, e eu ia de vez em quando, e quando eu chegava lá na célula, meio que dentro de mim, assim, parecia que eu estava... Não era com ninguém, era uma coisa assim minha, mas era como se eu tivesse fechada, de mal, com tudo. Porque eu tentava melhorar isso, pedia a Deus e eu não via jeito, não via como. De vez em quando eu batia à vontade, parecia que eu ia voltar ao normal e depois, quando eu vinha, era uma estranheza e era muito difícil. Mas aí, quando veio a conferência de mulheres, eu vim à conferência. No primeiro dia, eu senti algo diferente. E aí, no segundo dia, foi como se, assim, tudo que tivesse me prendendo, me bloqueando, me travando, tivesse sido quebrado. Eu fiquei, a partir daquele dia, eu fui completamente liberta de tudo, todas as correntes que me aprisionavam. E aí, então, eu voltei de corpo e alma. Eu comecei a vir novamente ao culto. Às vezes eu estou cansada. Eu tenho feito tanta vontade de vir à igreja que a semana passada eu vim ao culto com dor de barriga, mas eu vim. Eu disse, eu vou para a igreja, eu não vou ficar sem ir, não. E eu só não venho mesmo quando não tem jeito, né? Porque eu trabalho também com a decoração de festa. E às vezes no final de semana eu fico um pouco impedida. Mas mesmo assim, só se não tiver jeito. Mas já teve domingo que eu vim me arrastando. E quando eu chego aqui é bênção e eu vejo que aqui é a minha casa, que aqui assim é o meu lugar, que vocês todos são meus irmãos, que eu sou amada, que eu sou querida. Porque eu percebi que o diabo sim tentou me enganar muitas vezes, me fazendo acreditar que ninguém me amava, que ninguém sentia minha falta. E isso sempre foi um problema para mim.
Mas, graças a Deus, eu voltei, passei aí a célula, passei a participar. Eu não falava na célula, eu não falava, eu bloqueio, me impedia de falar de tudo. Foi assim quando eu comecei na célula de mulheres, mas graças a Deus, Deus foi, hoje que tocou uns louvores que eu fiquei pensando e vendo, Deus levanta, Deus, Ele tira tudo de ruim, Ele quebra correntes e é isso, só maravilhas. Amém. Vocês perceberam que está uma disputa para ver quem fala mais, né? Vou passar aqui para a digníssima. Então, Shalom, igreja. Como o Berg falou, né? Foi um ano desafiador, viu? Mas eu agradeço e digo ao Senhor que até aqui Ele nos ajudou. E eu agradeço muito a Deus, porque quanto mais eu pensava em desistir, era que vinham os testemunhos igual a esses. Muitas vezes eu pensava, Senhor, eu estou cansada. Berg, eu não vou querer mais na próxima edição. A gente tem muita coisa. Aí chegava em casa uma ligação, um testemunho. E eu agradeço muito ao Senhor, agradeço muito também aos nossos pastores, porque eu vejo que a importância de andar lado a lado com nossos pastores, né? Com nossos líderes também. E agradeço de coração a Camila também, porque ela sempre estava ali, uma líder que me ajudou. E eu me levantei diante de muitas dificuldades, me sentindo incapaz, mas o Senhor até aqui nos ajudou. Eu quero aqui agradecer a nossos auxiliares, porque nós não andamos sozinhos, né? Nós não andamos sozinhos. Eu costumo sempre falar com a todos eles também, que eu preciso deles. E fomos muito ministrados com eles. Aprendi muito com as pessoas também da célula. Muitos testemunhos foram dados. Igual nós temos a irmã de Rose também, Rose, a irmã de Cláudia também. Testemunhos muito importantes, né, e edificantes para nossas vidas. Então, eu agradeço muito ao Senhor e a todos vocês. Amém. E é Glória isso. a Deus. Amém, amém. Vamos chamar nosso irmão Denison e Lécia. Cadê eles? Estão aí? Auxiliares, pessoal que vai dar o testemunho, já sobe todo mundo para a gente ganhar tempo. Quem? Para a gente ganhar nosso tempo. Isso, Lucas, a irmã Nívia Soares. Nívia não, como é o nome dela? É que eu chamo ela de Nívia Soares. Amém. Shalom a todos, graça e paz. Então, assim, como o Berg falou, esse ano foi o ano que a gente iniciou a liderar. Éramos auxiliares em 2 edições atrás e eu confesso a vocês que Deus tem me esticado de uma forma tremenda que às vezes eu me surpreendo comigo mesmo. E o quão bom é a gente estar buscando aprender para entregar mais a pessoas. E com isso a gente vai aprendendo e amadurecendo espiritualmente. E eu quero dizer a galera dos escolhidos que vocês são bênção demais em nossas vidas. E a gente aprende demais com cada testemunho, com cada milagre que Deus vem fazendo no nosso meio. Toda semana tem testemunhos diferentes. Assim, a gente tem a cadeira da oração que faz milagre, pastor, que é tremendo. E assim, às vezes a gente fica pensando que aquilo ali não vai trazer o milagre imediato, mas na outra célula já tem testemunho. E o quão bom é a gente crer que o milagre acontece. E assim, a gente temos aqui Micaele, que é um milagre de Deus. É uma pessoa que voltou através de muita oração ali da irmã Rai para a casa do Senhor, e com isso também trouxe mais um milagre, que ela vai testemunhar aqui agora para vocês. E outra coisa, quero agradecer também a nosso irmão Lucas,
e nossa irmã Bel, que é nossos auxiliares, que ele hoje eu considero como meu braço direito, e é aquela pessoa que eu posso contar, e assim, tem trazido muito conhecimento e bagagem também para a nossa célula. Eu agradeço demais pela vida de vocês, meus irmãos. Vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho, né? Quando eu voltei para a igreja e entrei na célula, eu não estava num momento muito bom da minha vida, né? E foi através da célula que eu senti todo o apoio e hoje, graças a Deus, eu estou bem. No dia do meu batismo, foi nisso que eu senti o desejo de me batizar, né? Aí me batizei em um dia e no outro dia eu fiz o teste e descobri que estou grávida. Sou muito grata a Deus, né? Por ter me dado essa bênção na minha vida e é isso. Shalom, meus irmãos. E assim, falar da célula, como desde o início eu já tinha dito, é muito bom para mim, porque realmente, como eu falei, a gente se sente em família, estando ali. E assim, reforçar a questão dos milagres, né? A questão da cadeira, da oração. Às vezes a gente acha que, como o irmão Denilson falou, é só uma coisa, só mais uma atividade da célula, mas não. A oração, ela tem poder. E a gente pôde testemunhar, graças a Deus, muitos milagres acontecerem na célula. E para mim, nessa temporada, né, isso daí foi o mais impactante. E uma coisa que é incomum para todos, todo mundo vai falar que vai para a célula cansado. Porque a correria, as atividades do dia a dia, mas reforçando, vale a pena estar na célula mesmo cansado, mesmo desgastado, porque ali você vai receber o renovo, você vai receber não somente a palavra de Deus, que é o mais importante, mas você vai receber também o calor humano, o abraço dos irmãos, um aperto de mão, uma palavra, uma conversa, como a gente fala, trocar ideia, né? Isso daí tudo edifica bastante a gente. E, além disso, reforçar a palavra do domingo que o pastor traz para nós. E, meu irmão, dizer também muito obrigado por toda a confiança. E eu fico muito honrado de verdade poder fazer parte da célula juntamente com você, ter você como nosso líder. E, como eu falei com você ontem, não tem questão de ter bagagem, não. Tipo, eu vejo claramente que essa célula só anda assim, como tem andado, justamente pelo seu carisma, pela sua atenção, pela sua empatia com cada irmão. Então, glorificar a Deus pela sua vida também. Boa noite, pessoal. Eu só tenho a agradecer com relação à vida do meu marido, porque Deus tem trabalhado muito mesmo na vida dele e eu tenho me surpreendido de como realmente ele está lidando com a célula e, assim, Deus ainda está trabalhando em mim e eu estou aprendendo com ele. Mas eu agradeço a todos da nossa célula. É uma família realmente, por mais que você às vezes não queira ir, mas se sente falta, eu quero estar lá, quero ir todas as quartas, mesmo que tenha coisas a fazer, mas eu quero estar lá. E agradeço também pela vida dos nossos líderes, nossos auxiliares, também, que eles são bênçãos para nós. E também com relação a todos os que se batizaram da nossa célula, que foi Mica, Dona Tânia, Antônio, Manu, que não veio, Hanna também, a filha de Milena, que foi uma bênção. E que saíram esses frutos também da nossa célula, porque eu acredito que fortaleceu mais, né? Graças a Deus. Só isso. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu digo, quem não estiver participando de uma célula, procure algum irmão que mora próximo à sua casa, que esteja tendo essas reuniões, porque é muito importante você estar gerando unidade, comunhão, porque a igreja é grande, graças a Deus, pastor. E tem gente aqui que eu nunca tive contato ainda. E isso, a célula faz isso, traz a aproximação. E o papel de nós, do nosso líder, ele quer que haja comunhão.
E um conhecendo o outro facilita, às vezes a pessoa está com um problema. Hoje eu consigo identificar alguns irmãos que estão passando por alguma coisa, porque a gente já tem uma aproximação. Isso dá possibilidade de a gente perguntar, orar por aquela pessoa, a pessoa se abrir a um problema e juntos, é igual o pastor fala sempre, uma pessoa orando bota 1.000 para correr, 2 bota 2.000 e assim sucessivamente. Então, o projeto da comunhão, da unidade é muito benéfico para nossas vidas. Vocês que ainda não têm célula, procure uma, que será bênção na vida de vocês. É só isso. Amém. Beto e Clécia e o pessoal que está acompanhando também eles, por favor, subam aqui. Eu não tô vendo Tauane e Ellison. Eles estão aí? Tauane e Ellison, cadê? Ali. Cadê Tauane? Está aí? Não. Ok. Boa noite, igreja. Israel, pode vir para cá, por favor? Ele não queria vir, não. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a célula, que é bênção em nossas vidas. Quero agradecer aos nossos auxiliares Melissa e Sérgio, que não pôde estar aqui. E Reginaldo... Melissa tá, Sérgio que não tá. Reginaldo e Vera, que nos apoiaram bastante, o suporte deles foi muito importante. E tenho muito a agradecer à célula do Jardim Campo Novo, o pessoal se somou muito, foi bênção nas nossas vidas. E eu vou contar não vou contar a parte de Cris. Israel estava chorando lá naquele lado, eu estava na intercessão, e ele estava chorando no colo da mãe, eu não sabia por quê. Aí eu perguntei a ela, por quê que Israel está chorando? Acabando de chorar no colo da mãe. Aí ela disse, não, ele está emocionado porque ela ganhou a vida de Cristo para Jesus. Ele disse que ia ganhar a vida de Cristo para Jesus, acabou ganhando. Quando ela veio à frente, ele se derramou em lágrimas. Quer dizer, uma criança teve intenção de ganhar uma alma para Jesus e conseguiu. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho. Boa noite, gente. Assim, Deus já vinha mudando muito a minha vida, né? Como Ele botou meu filho, primeiramente, na minha vida. Como eu descobri que eu estava grávida. Eu já tentei me matar umas pouquinhas vezes, né? Vamos dizer assim. Foi como eu me separei do pai dele e fiquei vagando pela vida aí. Como Deus queria, como eu queria. Pra mim era tanto faz, tanto fez. Aí foi quando eu conheci o irmão dela, Clécia, que já vai fazer uns 5 anos. Nós já estamos juntos, graças a Deus. Que mudou totalmente a minha vida. Né? Não, tem uns tempos que eu não me penso, tem uns anos já, né, que eu não me penso em me matar. Aí foi quando conheci eles, né? Ele sempre me chamava para vir para a igreja. E eu, um dia eu vou. Só enrolando, bichinho. Aí foi como teve uma célula na casa dele. Ele chamou eu e meu filho. Chamou meu filho, na verdade, né? Aí meu filho, bora mãe, bora. E eu fui. Foi desse tempo para cá que eu fui para as células, vim para cá no domingo. Não estou vindo, né? Mas tem que ver. Todo dia minha cunhada me chama e eu vou vir, com certeza. É só isso, gente. Obrigada. Boa noite, igreja. Assim, para mim a célula foi muito importante, porque eu estava igual aquele crente, né? Crente Raimundo, pai na igreja, pai no mundo. Já era da igreja há muito tempo, saí. E assim,
Teve muitas orações da minha família, principalmente da minha esposa também, minha irmã, que ora bastante assim para eu voltar, mas só que eu nunca dava ligança. Chegava o dia de vir para o culto, vou nada, estou com a cabeça doendo. Só que era só desdobro, né? Era só um método de não vir para a igreja mais. E aí, minha irmã me chamou para ir para a célula e eu não queria vir. Eu digo, pai, não vou não. Estava até com vergonha, como eu contei para ela, tinha perdido já a aproximação, que a gente somos muito próximos, a gente, que vocês que não conhecem a gente, mas a gente somos uma família, graças a Deus, muito unida. A gente sempre procura estar junto. E isso foi se acabando, porque eu fui deixando, dando legalidade, o inimigo agir na minha vida, né, dessa forma. Só que quando a gente sai, a gente às vezes vê dos nossos olhos e acha que tudo está certo, mesmo sabendo que está errado, né? Como o pastor até pregou uma palavra que a gente escuta a voz do pica-pau, né? Que tem o diabinho, né? O anjinho. Então a gente procura sempre, às vezes, o caminho errado. E por essas decisões, sofri muito aí na vida, fiz muitas coisas erradas. Mas assim, através de muita oração, sei disso. Tanto de minha irmã, quanto do meu cunhado lá. Minha mãe, minha esposa. Se tem uma mulher que ora o tempo todo também, é minha esposa. E ali também me incomodava bastante, entendeu? Até isso estava me incomodando dentro de casa, às vezes eu via ela orando. Aí dizia, mulher, para de orar, mulher. Porque já estava incomodado já. E, então, assim, comecei a ir para a célula que minha irmã me chamou. E na célula eu vi vários testemunhos diferentes. Foi tocando assim, entendeu? Conversei a situação que estava passando com minha irmã. Aí ela começou, me orientar. Comecei a escutar a palavra, comecei a ir certinho. Mesmo não vindo para o culto, mas estava indo para a célula. E aí eu decidi não viver mais dessa forma, mas entregar a minha vida para Cristo. E daí por diante, hoje eu sou grato a Deus por viver no caminho dele, servir a Ele. E é isso que eu quero dizer para vocês, que não perca tempo no mundo, mas perca tempo buscando a Deus. A paz, queridos, eita Deus. Abaixa aí um pouquinho, por favor. Como muitos irmãos já sabem, na edição passada, eu e meu esposo, a gente era líder também, mas por motivos de logística, rotina, nós somos estudantes, resolvemos nos fundir à célula do Beto e da Clécia, e foi maravilhoso. A gente pôde testemunhar de várias transformações na vida de cada irmão que estava presente nas células, né? Eu digo assim que a célula, ela é o coração pulsante da comunhão, da coletividade, da harmonia dos irmãos, né? De aprender mais da palavra, de edificar, ouvindo os testemunhos através dos louvores, muitos dons de louvor saindo, pessoas que não falavam, falando, e isso é gratificante da gente ver, da gente testemunhar. E, assim, só gratidão a Deus, né? E que nas próximas edições a nossa sala cresça cada vez mais em verdade e sabedoria, em nome de Jesus. Bom, igreja, mais uma vez, né, estamos aqui para agradecer a cada um que se somou na nossa célula, né? E, assim, a oportunidade que o pastor nos deu, né? Então, somos gratos pela essa oportunidade. E assim, a cada um que saiu de sua casa, que teve a disposição ali com a gente, porque a gente sabe que não é fácil, porque todo mundo trabalha, mas ali cada um se fazendo presente, um com uma coisa, outro com outra, como a Melissa falou mesmo, pessoas que não falavam, começou a orar na célula. Então, isso é gratificante. E assim, a gente ganhar almas para Jesus é impagável, não tem dinheiro que pague. É um pouco cansativo, mas a cada manhã a misericórdia nos renova, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer, muito feliz pelo Senhor ter resgatado o meu irmão, através das células. E, assim, a minha cunhada, né? Porque ela está um pouquinho, assim, distante, mas está voltando aos poucos. Ela, aos poucos, está buscando ao Senhor. Eu creio que ela e a casa dela vai servir ao Senhor. Porque ela disse que sempre convida ele, mas ele disse que não tem roupa para vir. Aquela desculpinha, né? Mas a gente crê no milagre do Senhor. E eu creio que a casa dela vai ser restaurada. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a cada participante, a cada pessoa que se somou. E cada testemunho gratificante do Senhor. Então é só isso. Gratidão mesmo
por tudo que o Senhor tem feito através das células. Em nome de Jesus. Eu fiquei me perguntando quantos anos tem essa menina aí, a cunhada dela. Ela contou... Ela parece uma adolescente, mas já contou tanta coisa, né? Ellison e o pessoal que vem também com o Ellison, pode vir também. Bora? Quem é que vem com o Ellison? Quem está faltando mais? Deixa eu ver aqui. Cadê os líderes que estão aí? Sim, o grupo das mulheres, a célula das mulheres. Só, né? Só falta vocês? Elias e Daiane, eles não estão. Ok. Eu não sei falar nada. A paz, meus irmãos, tudo bem? Minha esposa ela não pôde vir, mas o braço direito dela está aqui para representar ela e a célula. A célula para a gente sempre foi muito importante, né? Principalmente para mim, que sou bastante tímido. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo estar falando aqui, tá? Depois a gente se acerta. Mas é gratificante, é fortificante. Cada testemunho que a gente ouve, mesmo dia cansativo para todos nós, mas a gente 7h30, 8 horas, mas está lá. Todos que podem, os que não podem, a gente ora. Não vai na semana, na outra comparece. O primeiro semestre foi bastante movimentado. O segundo semestre foi um pouco mais devagar, mas muita gente nos honrando todos os dias. Principalmente essas duas aqui. Se fosse para dar prêmio, troféu, não perdem uma célula. Graças a Deus. Dona Euzélia. E eu vou passar para a Dani, falar um pouquinho do testemunho dela. Coisinha rápida. Vixe, como é que fala? A paz, igreja. A gente esteve junto durante esse ano todo, convidando e orando pelas pessoas que virem para a nossa célula. Só que era muito difícil. Todo mundo, um dia acontecia alguma coisa e não ia. Então, tiveram células que eram apenas nós 4. E a gente continuou orando, né? No final da célula, foi no meu aniversário, tinha que ser lá em casa. E Deus me trouxe ao coração que a gente orou por quantidade, mas não oramos por qualidade. E mesmo a nossa célula sendo pequenininha, a gente rendeu frutos. Um dos frutos, né, que eu não contei ainda, mas Tawane sabe, é que em 2024 eu fui diagnosticada com um nódulo na mama. Não dou importância para nada, né? E em 2025, o mesmo nódulo, né? Fui para o Hospital de Amor, já preparado para fazer biópsia. Eita, meu Deus, pode ser câncer. Tem de 2% a 10% de ser câncer. Quando eu fiz um exame, a médica não achou nada. Não existia nódulo, nunca existiu nada. Aí, Tawane estava orando. Fiz, como é que isso é possível? 2 médicos de instituições diferentes erraram o diagnóstico, ou Deus curou enquanto eu fazia o exame? Fica a critério de cada um, né? Em quem você acredita. Shalom, igreja, boa noite. Esse ano nós tivemos a oportunidade de estar na célula de Ellison e Tawane. Há alguns anos a gente morava sempre nessa região do Loyola, né? E frequentamos algumas células. E como íamos nos mudar em abril, a gente decidiu ir logo para a célula de Ellison e Tawane, né? E isso é até algo que a gente sempre está fazendo, revezando células, porque eu acredito que a gente aumenta o nosso relacionamento com os outros irmãos que a gente não conhece, né? Já de antemão, né? Não estou aqui justificando, mas estive um pouco ausente da célula. Mas o que eu quero falar aqui é uma mensagem que minha esposa me mandou quando eu estava no trabalho, na última célula, no encerramento, né? Que ela mandou assim:
Bom dia, meu marido... Ou não é isso não, meu marido lindo. Foi assim. Foi uma mensagem que, na verdade, ela sentiu, né, incomodada no final da célula e mandou para Tawane. Né? Uma pena que ela não esteja aqui, mas a Elcio vai levar para ela, ou ela vai estar assistindo aqui. E ela falou assim: ontem eu parei e fiquei pensando como o amor de Jesus é real e vivo na sua vida. Não apenas porque você fala de Jesus, mas porque você vive Ele e reflete o amor dEle. E isso me constrangeu muito ontem. Eu vi que preciso melhorar muito e ajudar mais. Eu vejo Jesus nos seus olhos, quando você louva, quando você fala. Eu vejo Jesus no seu abraço, na sua preocupação com cada detalhe, na forma como você ora, aconselha e serve. Mesmo quando ninguém está vendo, você poderia simplesmente cumprir uma função, mas escolheu algo maior, ser líder de célula com o coração. E isso faz toda a diferença, porque o que você faz vai além de encontros. Você cuida de pessoas, você cuida de vidas. Ontem, você falando sobre as batalhas que travamos, e eu não tinha nada para compartilhar, porque com o corre, acabei não ouvindo a palavra, mas você nos passou tudo que devemos fazer em uma batalha. Eu não sei se você chegou a conversar com Jesus sobre ter alguma ajuda na célula do próximo ano. Eu não sei se você pediu alguém para te ajudar na célula do próximo ano. Eu só sei que eu ouvi do Espírito Santo que Ele ordenou eu fazer. Se você quiser e estiver precisando de auxiliares para a sua célula, isso ela não falou comigo não. Pode contar comigo e Alexandre. Estaremos juntos para multiplicar a célula e conduzir. Quando você não puder, estaremos disponíveis. Irmão, eu quero dizer que você e a sua esposa é muito especial para nós, liderados da célula, que eu acredito também como para essa igreja. Realmente a gente vê Jesus na vida de vocês. Tawane reflete Jesus e ela é espelho de Jesus aqui na terra. E isso me constrangeu muito, né, pelas nossas ausências. E já quero dizer a você que em 2026 queremos andar junto com vocês dessa caminhada da célula. A célula é muito importante para todos, como nós ouvimos de todos aqui. Todos os dias nós recebíamos o áudio de Zelinha, toda animada. Eu quero carona, quem vai me levar? E isso é um exemplo vivo, fiel. E na última, antes da última célula, Tawane levou a palavra. Eu estava muito constrangida, mas muito. Porque mesmo eu com os meus corres, assim, eu sentia a vontade de ir, mas o cansaço me vencia. E aí Tawane passou para a gente que ainda pensou em desistir próximo ano, mas o inimigo não venceu e que ela venceu essa batalha. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, Tawane que vive no seu ciclo de ir a médicos, trabalho, e não desistiu, quem sou eu para não ir para a célula, né? E isso me constrangeu. E eu sempre peço o apoio do marido e sempre ele me dá conselhos. E aí eu falei com ele. E aí depois eu mandei a mensagem para a Tawane. Mas esse é o verdadeiro sentido. A célula nós devemos andar juntos. Não faltem, mesmo que vocês estejam cansados. Porque tem líderes por trás disso, orando, jejuando, para levar a palavra para a gente, o renovo para a gente. E a gente, quando vai para a célula, né, se sente renovado. E eu sei que todas as células aqui são especiais, são ótimas, mas eu quero deixar claro para vocês que na nossa célula, só na nossa célula, que nós temos uma sósia de Ana Paula Valadão. Vocês não têm o louvor que Tawane canta. Ela edifica a gente e renova. Então é isso. Obrigada, meus líderes, por tudo que vocês fizeram por nós. Obrigado a todos que nos ajudaram esse ano inteiro. Né? E só uma coisa, foi uma coisa que nós pedimos ao Senhor, que fossem pessoas para nos ajudar no próximo ano. E isso foi uma resposta de oração. Obrigado.
Aí eu agora. Shalom, amados. Estamos aqui nessa hora, nessa noite, trazendo a nossos falar de nossas células. Que nossa célula era muito pequenininha, mas Deus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus estava presente. E após todos os dias, eu nunca faltei. Sabe por quê? Porque se tivesse 2 ou 3, eu sei que Jesus estava ali, no nosso meio. Então, eu me sentia feliz. Todo dia da nossa célula, eu ia. Porque eu me sentia feliz. Recebia a bênção do Senhor, que o Senhor abençoava. Todos que estão ali. E aqueles que não acompanharam, que não sei por qual motivo, que eu não vou acusar ninguém, mas Deus abençoava. Deus abençoava aqueles que faltou. E assim, por isso, eu agradeço a todos que nos acompanharam, todo dia da nossa célula, que nós se acompanhava, estava. Eu sempre convidava as pessoas, mas as pessoas não iam. Não acompanhavam. Eu digo, mas o que é isso? Eu digo, meu Deus. Mas um dia, Deus chega, toca neles, o Espírito Santo guia, e vão chegar na nossa célula no próximo ano. Em nome de Jesus. Eu creio essa, que era todo dia. Anne, aqui é a Dani, era todo dia. Todo dia da célula, ela estava lá. Que chova, que faça só. Trabalhando, cansada, com coragem, ela chegou. Ela chegava junto. E eu só agradecia e dizia, meu Deus, abençoa a vida dela, que ela fortaleça, que ela seja sempre assim. Que nunca venha nada impedir dela chegar adiante da célula para louvar e agradecer a Deus. Que só nós, a quem nós podemos louvar e agradecer, é a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Aleluia. Nós vamos ter que aprender, no próximo ano, reduzir o tempo de vocês, porque vamos crescer as células, está certo? Vamos lá, vamos. Ivna, Ariane, vou fechar com as mulheres, amém? As mulheres vão fazer o fechamento. Ivna, Ariane. Quem? Eu perguntei, né? Cadê o pessoal? Eu perguntei, eu não vi as mãos levantadas. Então, vamos lá. Rapidinho, por favor. Vem logo, Rian. Sobe aqui, meu filho. Rian, Giovana, vamos logo. Vem, Giovana. Então, gente, a célula dos jovens, o Team Mais, quem lidera é Elias e Daiane. Eu descobri que eu era auxiliar deles, mas eu digo, como eu sou auxiliar de vocês se eu estou lá no 13 com o Rodrigo? Salomão vai ter que me dividir no meio, né, como ele queria fazer lá. Eu passei um ano lá com o Rodrigo, estou lá com o Rodrigo no 13, nós passamos um ano lá em trabalho de célula também, fizemos célula em várias casas lá, e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos lá com uma congregação. Então, muitas igrejas, elas crescem através da célula. Muitas igrejas crescem através das células. Tem igrejas crescendo aí em 2 anos, coisas que assustadoramente não, abençoadamente, através da célula. Então, assim, que o trabalho de célula que vocês estão fazendo seja um impulsionamento para que vocês possam estar convidando pessoas para ir para a célula de vocês, pessoas que não são evangélicas, pessoas que não conhecem a Jesus, que o foco não seja só a comunhão, mas que seja algo para que haja crescimento na casa do Senhor. E assim, Elias tem me contado que está sendo uma bênção também a célula dos jovens. E nós temos aqui Rian, ele vai dar o testemunho dele, né, Rian? E temos aqui também a Giovana. Shalom, pessoal. A igreja, quando iniciou o ano, eu tinha um pedido, eu tinha uma oração que eu fazia sempre ao Senhor, que era que os jovens da igreja se reunissem, tivessem uma comunhão maior, porque esse é o significado de igreja. Igreja significa comunhão. E eu via que a igreja estava sendo só
apenas um dia, no culto de domingo, e olhe lá se os jovens vinham para o culto de quinta. Então, foi minha oração durante muito tempo. Eu pedi ao Senhor e o Senhor realizou. Através da vida de Elias e Dayana, eu sempre coloco eles nas minhas orações, pedindo para que o Senhor abençoe eles e continue firmando eles na palavra e fortalecendo para que eles derramem sobre nós a bênção que o Senhor tem derramado na vida deles. Então, eu agradeço primeiramente ao Senhor, agradeço aos nossos líderes, e Vina sempre, de vez em quando ela aparece lá para apoiar a gente, quando ela pode, e sempre foi uma bênção. Então, é gratidão. E você que é jovem e não tem célula ainda, venha para a nossa que você vai ser abençoado também. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vou falar bem rapidinho, porque eu gosto de falar demais. Mas é um momento realmente de gratidão por estar aqui na casa do Senhor, com nossos irmãos, e de agradecer, como o Rian falou. Eu também cheguei aqui ano passado, e eu não tinha uma célula para ir, né? E esse ano foi uma bênção, porque eu pude estar mais próximo dos meus irmãos, partilhar mais de Cristo e estar juntos, porque essa realmente é a intenção. E aprender mais um pouquinho sobre a palavra, porque a cada quarta-feira a palavra era ministrada de uma forma diferente. Então a gente aprendia no domingo, anotava tudo que o pastor falava, para quando chega lá na quarta-feira, a gente falar um pouquinho também. Então é uma bênção, né? E aproveitando já, deixa para ser bem rapidinho, porque o pastor está me olhando muito rápido, eu vou puxar as minhas crianças e agradecer vocês. Palmas! Venha, crianças! Glória a Deus! Vamos lá, minhas crianças. Eu também faço parte, junto com Sarinha, com Duda e Clara, que estão na faculdade e orem por elas, que estamos juntas, né, nesse caminho de levar um pouquinho de Cristo para essas crianças. E aqui está um pouquinho das minhas crianças que estão com vergonha um pouquinho, mas estamos aqui para agradecer, né, a cada papai, a cada mamãe, e com muito esforço. É a palmas! Glória a Deus! Então, eu agradeço realmente a cada papai, a cada mamãe, porque a gente sabe que não é fácil, tem um cansaço, tem a família, tem um trabalho, mas os pais juntinhos da gente, abriram as suas casas, trouxeram as crianças para estar pertinho da gente, e as crianças vão agradecer um pouquinho, bem rapidinho. Vamos lá, bem rapidinho. Shalom. Eu tenho a agradecer que foi uma bênção todas as células, e eu gostei muito e quero que tenha muitas outras. Boa noite. Eu agradeço a todas as professoras que nos ensinam todos os dias. Eu paguei essa aqui. Eu te amo. Shalom. Eu sou muito grata pela célula, pois na célula eu fiz muitas amizades e eu aprendi muito sobre a Deus. Célula é uma bênção. Só tá faltando menino, viu? Aí, ó, mamães de meninos da igreja, é um problema todo sábado. Minhas crianças, os meninos, querem menino para brincar. Mamãe, o inimigo é terrível. Tá roubando nos homens, tá em extinção. Vocês têm que trazer os meninos para a igreja. E mamães, eu preciso, vou puxar a orelha daqui no púlpito. Falando agora muito sério, né? O inimigo, ele é terrível. E os meninos, eles são um pouquinho mais fáceis. Né, meu filho? Quer falar aqui também. Peraí, um minutinho. Mamães, traga os meninos para a célula. Não esqueçam, não. É bem legal, é divertido. E, olha, esse aqui diz mesmo assim, se não tiver menino, eu não vou mais. Então, mamães, por favor, traga os meninos para a célula. Porque na célula só tem menina. Se você ver, só sobra um menino. E às vezes nem vai. Boa noite, obrigada, igreja. Uma salva de palmas para a Giovana, ela foi muito prática. Muito obrigado, parabéns. E eu senti um apelo pessoal dela, quando ela disse, só está faltando menino, está faltando... Eu senti algo pessoal. Meninas, as mulheres, por favor, rapidamente, vem cá com o pessoal. É a última, é isso? É a última. Então, daqui a pouquinho vamos encerrar, pessoal. Hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas é porque está em festa, amém? É porque está em festa e a gente queria dar oportunidade para todo mundo compartilhar um pouquinho, falar um pouco daquilo que Deus tem feito.
Shalom, amados. Estamos aqui, né? Deus preparou essa noite especial para cada um de nós, né? E falar da nossa célula, que é uma bênção de Deus, ter mulheres poderosas, né? Em Cristo Jesus. E eu quero agradecer a cada uma que veio. As que não puderam ver ou não vieram, a gente agradece, né? E manda um abraço. Mas a nossa célula é muito especial, assim, porque é das mulheres preciosas do Senhor Jesus, né? E eu quero agradecer a cada uma que fez parte com a palavra de Deus ali, né? Nos purificando, nos restaurando, né? E o testemunho que a gente vai aprendendo uma com as outras, né? Que tem muito testemunho forte, né? E eu sou muito grata por cada mulher que fez parte desse relacionamento que Deus preparou para cada uma de nós, né? E nessa nova etapa, a gente profetizamos, né? Que vai ter mais mulheres preciosas, virtuosas do Senhor Jesus. Amém. E agradeço a todos, viu? E agradeço ao meu pastor Sid Clay, né? Que tem direcionado sempre a palavra do Senhor sobre a nossa vida, né? Todos os dias. Na live, nos cultos, né? Shalom, irmãos, a paz. É assim, a nossa célula é a nossa segunda edição desse ano, né? E são muitos desafios, principalmente para mim. Embora não pareça, eu já falei, eu sou bem tímida, mas o Senhor tem, assim, me preparado e tem trabalhado em mim fortemente. Todas as sextas, as meninas já sabem que é de lei, eu tenho uma enxaqueca. Todo culto, toda célula tem uma enxaqueca, meu Deus. E eu chego a chorar de desgosto, mas chegava lá com os olhos inchados. Verônica sempre orava, as meninas oravam e eu saía restaurada. Nem parecia que tinha tido uma dor. Mas, assim, a gente sabe que quando um cristão, um filho de Deus, se levanta para trabalhar na obra do Senhor, os levantes vêm em dobro. Quando a gente se levanta para ser útil na obra do Senhor, os levantes vêm em dobro. E vêm as quedas, mas a gente se levanta, porque nós temos um Pai maravilhoso que nos restaura a cada dia. E, assim, eu tenho muito a agradecer às meninas que, mesmo cansadas, quando chega o nosso cumprimento estou morrendo de cansada. Eu estou muito cansada, mas Deus restaura. E quando a gente chega em casa, pelo menos eu falando por mim, eu agradeço, meu Deus, obrigada por ter ido, mesmo cansada, mas o Senhor restaura as nossas forças. E é muito edificante o testemunho de cada uma. Assim, já aproveitar e agradecer as meninas que nos auxiliaram, que é Luzi e Érica. E aí eu vou passar para Simone, para ela falar um pouquinho sobre a célula, que ela é uma das nossas lideradas. Shalom, igreja. Quando o Senhor ele me pediu, nas vigílias que eu fico com o amado da minha alma, Ele me pediu para me participar da minha gravidez com as meninas. E foi um desafio muito grande, foi um período de muita dor. E desafio, assim, como eu posso falar, a fé. Foi um desafio de fé para mim. E eu disse ao Senhor, tu sabes, Senhor, que eu vou obedecer a Ti. E a única coisa que eu pedi a Deus, Senhor, só me sustenta, sair do jardim até as casas das meninas e voltar. E o Senhor, Ele me sustentou. Uma das caminhadas que eu falava com o Senhor, e ela ia comigo, eu disse, Senhor, você dá alguma surpresa para mim? Porque para mim pedir isso na situação que eu estou, é porque o Senhor tem algo na minha vida. E o Senhor, Ele tem feito muita coisa grande na minha vida, na minha família, nos meus parentes próximos e distantes. E eu quero dizer ao Senhor que eu sou muito grata à igreja, à Luz para Nações, e todos os membros daqui. Eu deixo algo para vocês. A obediência ela é necessária para o crescimento e restauração de tudo. Obrigada. A paz do Senhor, igreja. É uma honra, né, tá falando, né, das células, tá falando das nossas líderes, né, a Shirley e a Verônica, né? Para quem não sabe, Verônica ela é minha irmã, então assim eu acabava presenciando a dedicação, o amor, né? Porque assim o líder que trabalha, assim já chega de uma certa forma cansada, né? Como
Alguns 2 líderes aqui anteriormente falaram. E, assim, é muito desgastante, mas eu vi ali, assim, aquele vigor, aquela dedicação, né, aquela preocupação com o reino de Deus, né, com a palavra, com a célula. E célula é vida. Nós somos vidas. E vida tem que gerar outras vidas, né? E é isso. Foi um momento maravilhoso, onde houve oração por cura, por libertação, né, por restauração. Ali os testemunhos dos irmãos ajudando, né, o outro que estava ali. Porque o testemunho traz alegria, o testemunho do nosso irmão vai trazer esperança, vai até nutrir a nossa fé. Então, assim, foram dias, foram células maravilhosas, onde nós podemos ver o poder de Deus, né? A graça do Senhor. Foi dias maravilhosos. E assim, como foi antes aqui falado, quem ainda não está em uma célula, que procure Camila, né? Que é a nossa líder. Procure alguém assim, responsável que possa te encaixar. Porque na célula você vai perder a timidez. Ali você vai poder compartilhar, vai falar do Evangelho e vai ter um excelente aprendizado, né? Sobre o nosso amado Jesus Cristo, nosso Rei, o Senhor dos Senhores. Eu quero agradecer ao pastor Sidicley e a todos os líderes aqui, que têm incentivado muito essa igreja a amar a palavra, porque a palavra é o que nos sustenta. A palavra é tudo em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. É brincadeira. Só fui ver se dava choque. Porque estava todo mundo com medo do microfone aqui em cima, né? Então, nossa célula foi assim, com muitas brincadeiras, com muitas dinâmicas, né? Foi muito divertida. Imagine uma célula só com mulheres. Minha gente, dava a hora de todo mundo ir para casa. Quase meia-noite a gente não saía. Que haja testemunho. Todas queriam falar. Muito abençoada, mesmo com cansaço. Vou falar 2 testemunhos. O primeiro é que nos primeiros 3 encontros eu não fui, porque estava muito cansada. Mas depois do primeiro que eu fui, viu, Alexandre e Danila? Depois do primeiro que eu fui, eu não perdi mais nenhum. Nenhum mais eu perdi. Porque é um renovo, né? Por mais cansaço que nós tenhamos, quando a gente vem ouvir a palavra, por mais que eu não pudesse ouvir a palavra do domingo, eu fazia isso como propósito. Eu não pude assistir no YouTube, eu não estava presente no domingo porque não pude vir por algum compromisso maior. Não, maior não, maior do que Deus não existe. Compromisso maior do que Deus. Mas eu botava como compromisso vim para a célula para a gente partilhar da palavra, que é um momento único, um momento importantíssimo, né? Eu acho que é um divisor de águas. O míssil, para quem nunca foi, a célula. Minha gente, a célula é incrível. A comunhão, né? A experiência, o renovo. E outra experiência que eu quero transmitir para vocês é assim, minha sobrinha Monize, que estava com vergonha, levanta aí, Monize, por favor. Eu convidei ela para falar, mas ela estava envergonhada. Então, eu gostaria de agradecer a Deus, porque assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, minha sobrinha é a primeira da casa dos meus pais. E eles virão também servir ao Senhor. E assim, eu fico muito feliz e muito grata pela vida dela. Ela estava num momento difícil e eu disse, vamos para a célula. Ela vinha aos domingos para o culto, mas a célula na vida dela foi impactante, porque assim, nós tivemos a última célula na quarta, e na sexta-feira ela estava me perguntando, não vai ter célula hoje não, é? Então, o quanto isso era, esse momento, esse encontro, essa comunhão, fez bem na vida dela. E eu fico muito feliz. Acendeu nela o desejo até de se batizar, né? Que no futuro ela vai, com fé em Deus, se batizar. E então, assim, eu fico muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade, porque através da célula eu consegui fazer com que ela caminhe junto no caminho de Deus.
né? Então, isso é importantíssimo. É um testemunho maravilhoso, né? Quem não está na célula, vá para a célula. Venha para a célula de mulheres, né? Deixar para convidar vocês. É uma célula, todas as células são riquíssimas, né? O testemunho de todos vocês foram maravilhosos, né? É importante a gente comunhar, ou ter comunhão com o irmão. Foi muito bom, um aprendizado incrível. Teve um momento que a gente fez a céu estrelado. A gente desligou as luzes, ouvindo o louvor. E assim, só vendo o quanto Deus é maravilhoso, né? O quanto Deus é poderoso e grande nas nossas vidas, né? Um ambiente assim, de poder mesmo, né? Na vida das mulheres, como Simone colocou aqui, né? Muito obrigada. Só para fechar, rapidinho, quero muito agradecer ao Senhor pela confiança, né? Por nos dar essa missão. E só falar que uma coisa que eu botei para mim, eu tenho para mim, eu ouvi em algum lugar, que não dá para mergulhar no profundo sem molhar os pés, né? Então, que os medos, as vergonhas não nos impeçam, porque, gente, a vergonha está em mim, sabe? Mas, assim, a cada reunião eu percebo que Deus vem trabalhando mais em mim e está me preparando para algo mais profundo. E é isso, muito obrigada. Aleluia! Queridos, eu quero também parabenizar um casal. Eu não sei se eles estão aqui, eu até pensei que eles iriam subir aqui para dar o testemunho, porque eu fiquei impressionado com o testemunho deles. É um casal que eles estão na célula de Camila, e normalmente eles estão andando pelo menos 18 quilômetros da casa deles até a célula. Toda a célula eles estão ali, e eles vêm para o culto, vêm para a célula, e tem que fazer isso pelo menos 18 quilômetros, que eles moram em qual povoado, Camila, você lembra? Só. Carcará. Cadê eles estão aí, não? Está ali. Cadê a esposa, está aí? Oh, o Eduardo está ali, é o Eduardo e a Valciliana. Uma salva de palmas, amém? Eu não sei se tem alguém que faz esse trajeto assim, de tão longe para estar na célula, e eles fazem. Tem mais alguém que faz assim, um trajeto tão longe? Não, né? Acho que eles são os campeões. São 18 quilômetros, gente, é quase chegando ali em Salgado, né? Oi. Os líderes... Sim, não, eu estou dizendo de participantes, de membros das células, entendeu? E eles vêm de moto, gente. Eles vêm da moto. Então, às vezes a gente ouviu aqui muitas pessoas falando, às vezes é cansaço, tal. E o que a gente diz? Eu acho que isso mexe comigo. E o que você diz para um casal que vem de moto na chuva, vem 18 quilômetros lá do Carcará para participar de uma célula? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Queridos, como nós falamos, hoje é dia de festa. O gostoso desse final de célula é que a gente ouve gente que você nunca ouviu, né? E tem gente aqui que fala que se deixar, passa a noite toda falando, né? Tem dom de pregação, dom de pregador. Então, nós queremos que você dê as mãos aí, feche o corredor. Vamos agradecer por mais esse trimestre, essas células. E, por favor, não sai correndo, porque assim como todo encerramento de célula, ali do lado vai ter também o nosso lanchinho. Amém? Glória a Deus, amém?